Abrão não se interessou pelo dinheiro. Disse ele ao rei de Sodoma: fica com o teu dinheiro. Abrão repeliu o que lhe for oferecido com um juramento. Esse é o primeiro incidente de um juramento registrado na Bíblia, mas é provável que esse fosse um costume bem antigo. Abrão estava fazendo um juramento por Deus, mostrando quão sério era ele, ao recusar receber qualquer coisa da mão do rei de Sodoma. Abrão apelou a Deus erguendo a mão. Um apelo foi feito a Deus. Isso mostra a fé de que Deus tem poder e que pode e quer agir a pedido de seu povo. Abrão já havia submetido a teste as suas orações. Ele deixou sua casa em Hebrom a fim de perseguir os saqueadores e deve ter orado muitas vezes ao longo do caminho, pedindo a segurança de seus entes amados. Deus é o Criador, mas também é o ser que cuida de sua criação. Através desse juramento, Abrão deixou claro que não queria obter a reputação de ter enriquecido graças ao rei de Sodoma. Ele tinha uma fonte mais nobre para suas riquezas: Deus. E é importante que se diga que o rei de Sodoma era um homem perigoso. Em alguma ocasião futura, ele poderia querer usar o episódio para explorar o bom nome de Abrão, com proveito próprio, é claro. É melhor deixar de lado certas pessoas. Abrão deixou claro que algum alimento foi consumido pelos jovens das coisas que faziam parte de Sodoma e que os homens que foram com ele tomariam cada um a sua parte. O texto não nos informa o que aconteceu com os saqueadores. Não nos é dito se eles morreram ou se foram tornados escravos de Abrão, ou se o rei de Sodoma os levou consigo para serem seus escravos. Essas eram coisas que normalmente acompanhavam as guerras antigas, mas coisa alguma nos é informada sobre essas indagações. O fato é que Abrão havia derrotado os 4 reis, o que não foi um feito insignificante. Os intérpretes judeus fazem esses reis representar a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma, todos os quais mais tarde se tornaram opressores de Israel, mas que foram caindo um por um. Seja como for, a lição moral e espiritual é clara. Somente através da ajuda divina podemos obter vitórias significativas de qualquer modalidade, embora, como é óbvio, tenhamos de fazer nossa parte. É necessário que tenhamos em mente que o homem decidiu se afastar de Deus ao desobedecê-lo e que, desde então, a iniciativa de reaproximação tem sido de Deus. Deus buscou Adão, mesmo após o pecado entrar no mundo. Deus estabeleceu a sua aliança com o primeiro casal e sempre procurou preservar a vida do seu povo para que a sua aliança fosse cumprida. Infelizmente, os que ignoram o chamado de Deus, assim como Caim, trazem juízo sobre si. Deus enviou juízos sobre a humanidade ao longo da história, mas sempre preservou o seu povo, pois ele cumprirá a sua promessa. E este texto nos mostra com muita clareza que Ló, mesmo tendo sido seduzido e enganado pela riqueza aparente deste mundo, misturando-se com homens ímpios e perversos, foi alvo da compaixão de Deus. Segundo Calvino, Deus levantou Abrão como vingador e libertador de Ló, para resgatá-lo, quando cativo, da mão do inimigo. Nesse ato, a incrível bondade e benevolência de Deus para com seu próprio povo se tornam evidentes, posto que, por amor de um homem, Deus preservou, por certo tempo, muitos que eram totalmente indignos. Eu termino esse vídeo lembrando que todo aquele que deseja seguir seu próprio coração e fazer escolhas baseadas naquilo que os olhos veem, estará agindo como Ló, e as consequências poderão ser desastrosas. Mas todo aquele que confiar em Deus e agir segundo os seus preceitos, estarão agindo como Abrão, e a vitória certamente virá. E lembre-se de que, entre tantas lições que esse texto maravilhoso nos apresenta, devemos considerar que a existência de Deus está para além da igreja. Como disse Luiz Saião, Deus não é uma rádio que só pega em certo lugar. Deus é soberano e é mais conhecido do que imaginamos. E isto deve nos fazer levar o Evangelho de Cristo para as pessoas, pois quando você menos imaginar, você notará uma grande necessidade e interesse no coração das pessoas. Compartilhe a palavra de Deus, porque o fator Melquisedeque está mais do que presente na sociedade. Após a oração, não deixe de dar o seu like, de fazer o seu comentário, de compartilhar muito essa mensagem, para que vidas sejam transformadas pela inerrante, infalível e incomparável palavra de Deus. Ore comigo. Senhor Deus, desejamos com todo o nosso coração caminhar em Teus conselhos e seguir os Seus preceitos. Não permita que nos afastemos de Ti para seguir o que este mundo oferece. Os que confiam neste mundo perecerão com ele, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que assim seja conosco,
Que o Senhor nos sustente e nos permita continuar vencendo as batalhas que se levantam diante de nós diariamente. No poder de Jesus, o Supremo Rei, Sacerdote e Profeta. Amém.